Fala aí, pessoal, muito bem, vamos começar o nosso diário de trade desta terça-feira, dia 7/10. E galera, um pregão aí com uma queda bastante significativa do índice, né? E pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, né? Que não esperava que o mercado fosse cair dessa maneira. Mas vamos às vias de fatos, né? Primeiro, pessoal, a gente tinha um mercado ontem que encerrou assim, correto? Ok, né? Então, a gente via que o mercado estava lá no seu gráfico diário com a movimentação de baixa. E olha a abertura hoje, galera. O mercado simplesmente abre em gap, perdendo mínima do pregão anterior, certo? Abertura em gap de baixa, perdendo mínima do pregão anterior, abaixo do conjunto das médias móveis, né? E, meu amigo, o que vai acontecer aqui agora, rapaziada? O mercado vai passar basicamente aqui, se eu pegar o primeiro ponto de correção às 9h30, ou seja, a primeira hora inteira o mercado trabalhando aqui, correto? Mas o que fica em questão, pessoal? Que neste cenário o mercado chamou para compra. Não que ele chamou para compra, tá? Mas o que ele desenhou uma movimentação que de fato pudesse, né, insinuar uma correção, um repiquezinho aí. Bom, olha só, se eu pego daqui, ó, e jogo lá para a máxima do dia, tem 600 pontos, ou seja, tinha uma pontuação legal aqui, né? Só que o índice é uma incógnita, né, galera? Então, o que acontece? Eu tomei esse stop aqui, tá? Deixando bem claro para vocês. Tentei pegar o retorno, certo? Não fazia a mínima ideia. Se vocês olharem aí, estatisticamente falando, de 10 cenários desses daqui, o índice falha no mínimo 7, tá? Entre 7 e 8 aí ele vai falhar. Porque é característica do ativo esse movimento de indução, tá, galera? De pegar a liquidez aqui embaixo e fazer uma correção. Não é muito fácil ele entrar em tendência nessa movimentação. Muitas pessoas falaram, o alvo era lá, mas era a venda. Galera, hoje tudo bem. Essa movimentação de baixa que o mercado fez é um dia atípico, pessoal. É um dia aleatório, meu amigo. Quem pegou e surfou, show de bola. Mas não vão se acostumando com esse pivô de baixa aqui bonitinho todo dia. Que não tem, vocês sabem disso. O mercado vem falhando muito esse tipo de cenário, né? E hoje, de fato, ele confirmou. Eu, sendo sincero com vocês, eu queria vender lá em cima. Até comentei, eu falei, aqui em cima seria um bom ponto de venda. Porque daí eu venderia num valor justo, num preço justo. Agora o mercado simplesmente escorou, né? Deu uma bicada na média móvel de 9 e rompeu as estribeiras, tá? Tudo bem. Aqui foi errado? O mercado não pagou? Não pagou. Só que aí, galera, é que entrou uma questão extremamente interessante. Por quê? Do mesmo modo que você ficava com o pé atrás para vender aqui, ó, porque aqui você tinha, ó, esse candle, este candle e este candle. Ou seja, tem 3 gatilhos consecutivos perdendo região de fundo. Só que a gente, no caso eu, fiquei com muito o pé atrás. Não comprei de novo, tá? Não quis comprar de novo, fiquei com o pé atrás de continuar, de fazer uma outra compra, de fazer uma venda aqui. Fiquei extremamente desconfortável em vender aqui, tá? Nessas regiões, dado a possibilidade do mercado falhar essa região de fundo. Aí o book ficou vendedor e tudo mais, né? Então, hoje foi um dia que o mercado respeitou esse pivô de baixa, assim como teve no mês passado um pregão no qual ele abriu, certo? E respeitou o pivô de alta. Um pregão. Hoje ele respeitou. Só que daria para ter vendido aqui, tá, galera? Mas como eu estou conduzindo sala ao vivo, eu optei por não entrar, tá? Mas aí o que acontece? Para quem vendeu, daria para trabalhar com um alvo desse topo e jogando para esse fundo, que seria um alvo conservador, e o mercado pagaria aqui embaixo.
né? Só que aí aqui embaixo o mercado estava com um book que estava extremamente vendido, né? O mercado estava gritando. Eu consegui bater uma venda nesse 1, 2, 3 de venda aqui. Falei, cara, é impossível que ele não vá pagar pelo menos 300 pontos. Pagou até mais. Pagou quase 600. E pagou o stop da primeira. Mas a entrada de venda era aqui em cima, tá? E, de fato, se tivesse continuação de pregão, o mercado teria entregado continuação de baixa, né? Pelos 60 minutos, tá aí, ó. Ele ficou 1, 2, 3, 4, 5 horas sem fazer correção. Fez 2 horas de correção e lapada na rachada nos vendidos, nos comprados, tá? No diário, vocês viram que tinha uma média aqui de 50 períodos? Eu tinha marcado ela no gráfico. Acabei tirando porque o mercado simplesmente deu bom dia para ela e tchau. Se a gente joga um Fibo macro, galera, daquela máxima e traz para esse fundo aqui, ó, a gente rompeu 50% também dando bom dia, sem falar muita coisa, e se aproximou do 61, que está aqui embaixo no 140,900, tá? Ou seja, meus amigos, esse infeliz ficou ficou setembro inteiro, galera, xaropeando para subir. Ficou o mês de setembro inteiro, meu amigo. E simplesmente em outubro, quantos dias de outubro aí, ele já devolveu quase tudo, cara. Meus amigos. Meus amigos. Rapadura é doce, mas não é mole não, beleza? Mas, então, definindo aí novamente, você teria uma oportunidade aqui, uma aqui, outra aqui. Aqui, cara, é uma fatalidade porque estopa o cara aqui, depois ele vai confirmar, ó. Mas esse seria um cenário. E de compra, o único sinal comprador que teve foi esse aqui, ó. Que é muito comum aí o mercado fazer esse tipo de cenário, beleza? Falando do mercado de câmbio, galera, se vocês observarem, ontem eu comentei com vocês que o mercado estava caindo de uma forma tão ridícula que os candles não tinham nem corpo real, ó, certo? Zero volume, beleza? Isso caindo, né? Agora dá uma olhada subindo. Vocês estão vendo, galera, que o dólar está subindo com os candles todos cheios de sombra, todo esquisito, ó. Cheio de doji. Olha a quantidade de doji da M5, galera. Tá vendo aqui esses candles, ó? Isso aqui, meu amigo do céu, se você tá do lado errado do movimento, isso te deixa maluco. Eu tô impressionado como o dólar tá sem liquidez, galera. Eu não sei o que esses caras estão aguardando aí. Mas, meu amigo, o dólar de 2023 para cá já são quase 3 anos que o ativo simplesmente mudou da água para o vinho, tá? Você tem que extrair aí muita coisa nele. Só que o que a gente coloca em primeiro ponto? Que estava num gap, que estava num movimento sobrevendido, né? Nem tanto, mas que poderia sugerir um movimento de repique e veio com a abertura em gap. Só que com essa abertura em gap, o mercado simplesmente acelerou na primeira hora. Acelerando na primeira hora, fez o quê? Deixou o movimento esticado e player não quer comprar caro. Se eu pego um Fibo desse fundo e jogo lá para aquela máxima, por que não é essa maior? Porque já rompeu tudo, então vamos para outra. Ó. A gente está minimamente no 61%, uma média de 200 inclinada para baixo, um movimento sobrevendido. A gente bateu uma venda aqui, só que o mercado pagou aqui, acho que foi 10 pontos para mais, galera. Só que eu não zerei, tá? E ele começou a voltar, daí eu peguei e saí fora. Só que depois que eu saí fora, eu já mudei completamente a minha percepção. Por quê? Máxima com mínima. Aqui está o Fibo de 61, com o preço se aproximando da região do gap. Uma média móvel que corria por baixo, uma 200 correndo aqui. Até aqui tudo bem. Só que olha só, que o padrão que ele começa a desenhar, depois desse movimento expansivo, ele passa a desenhar aqui uma bandeirinha, um pullback de pré-rompimento. E aí, aqui, ó, primeiro, a gente teve esse pivô, ó, se eu pegar esse fundo e jogar aqui em microestrutura, tem esse pivô, jogo aqui, ó, e o mercado vem contemplar o cenário
com este candle comprador. Só que aí você tem que entender o que? O mercado ainda não rompeu máxima do dia, né? A máxima do dia segue firme e forte aqui. E ele rompe essa máxima do dia, galera. Ele rompe essa máxima do dia, né? E encerra aí num quase 1% de alta. Vocês poderiam trabalhar com o Fibo desse pivô aqui, ó. Pegando desse fundo e jogando para esse topo. Tirei cravado 2 alvos. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Caso eu não queira trabalhar com o pivô, eu poderia trabalhar com um espelhamento menor, conservador aqui. Teria cravado todos os alvos de Fibo, tá vendo? Então eu entreguei para vocês aí 2 possibilidades de trabalhar com Fibonacci. Assunto aí que é extremamente interessante para vocês, beleza? Vamos falar aqui agora do mercado internacional, rapaziada. Porque lá fora também não tá essas coisas não, tá? E eu já vou até dar uma dica aqui importante pro pessoal que tá operando o Nasdaq. Galera, o que eu quero que vocês entendam? Quando o Nasdaq está entregando uma movimentação, seja de madrugada, ou vem depois das 8, das 9 da manhã ele começa a acelerar, o que acontece? O mercado já entregou movimento. Aí, a gente tem um preço, um Nasdaq que está em topo histórico. Ou seja, tenta romper máxima, deixa sombra superior. Certo? E o que está acontecendo, pessoal? Os sinais que ele está dando depois das 10h30, 10h40, está falhando tudo quando é favorável ali, cara. Por exemplo, a gente teve a madrugada dele nessa movimentação aqui, né? Basicamente lateral. Só que ele vem da movimentação de alta. Certo? E tá naquele ponto. Aqui vocês podem perceber que o mercado ele falhou aqui e ele falhou aqui, os dois pullbacks. Tá? Ele falhou essas duas regiões de pullback. Um eu estopei, outro eu pulei fora. Não quis acreditar mais nesse movimento. Depois a gente pegou a venda aqui, ó. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu tô marcado aqui esse primeiro ponto que seria de entrada, esse ponto que seria de stop, tá? Aí você pode perceber, galera, que aqui tem uma barra ignorada e o mercado está rompendo. Isso aqui é o gráfico de M5, tá? E tem uma 200 aqui embaixo. Se eu jogo para o M2, também vai ter uma 200 aqui embaixo. Ou seja, vai muito da sua leitura de mercado. Eu fiquei receoso em vender exatamente ali, porque ainda, na minha opinião, ele poderia dar uma segurada naquela região, tá, galera? O mercado tá na alta, né? Os players não estão conseguindo ceder tão fácil. Só que aí, ele vem rompendo. E aqui, ó, ele vai deixar um outro gatilho em M2, tá? Porque se eu for olhar em M5, ó, vou colocar aqui em M2 e vou colocar o stop onde seria no M2, tá? Só para vocês entenderem aí eu fazendo ajuste fino aqui, ó. Vou voltar para o M5, olha lá o ponto de entrada. Provavelmente muitos não entrariam aqui. Por quê? Porque estaria no final da barra do M5. Já estava caro essa barra, né? Barato demais para dizer a verdade. Então aí ficou, entendeu? A sua leitura viu como que uma coisa ali atrapalha a outra. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E de fato isso confunde, tá, galera? Essas reversões de movimento não é fácil pegar. Principalmente para quem, eu no caso, que estou com várias pessoas ali comigo na sala operando. Para mim não é nada fácil, cara. Se eu tô sozinho, pô, aí o cara vai querer se arriscar mais, né? Sabe que pode segurar um preço maior. Agora, como eu tô com sala, tem que tomar cuidado. E não é um movimento simples de você pegar. Às vezes o pessoal cobra, deu um movimento, devia ter pegado lá em cima. Parabéns, você pegou show de bola. Para mim, o pullback que ele fez aqui já pagou bastante, suficiente para terminar positivo. Tá? Foi a movimentação que ele fez. E aí depois não fez nada. Cozinhou o galo o dia inteiro, cara. Se eu jogo no diário, é aí que a porca torce o rabo, galera. Olha só. Olha só a sacanagem que ele tá. Ele não tá nada fácil de ser operado, tá? Cada candle do Nasdaq tá cheio de sombra, galera. Tá cheio de sombra. Significa que nessas renovações de máxima aí estão batendo.
Aí a gente tem um alemão aí que basicamente não fez nada, tá? Um índice alemão aí, o DAX, basicamente parado. Tô achando esse DAX bem parado ultimamente. Pela ótica do gráfico diário, ele rompeu, né, aquela região de máxima, certo? Ele rompeu essa região de máxima e ele tá fazendo uma correção lateral. Pode ser um pullbackzinho plano, um pullbackzinho simples, certo? Que ainda pode dar continuação na alta, só que ele tá muito lento, cara. Tá bem devagar. O ouro, que deu uma bela de uma puxada aqui durante a madrugada, né? E aí, meus amigos, acredito que aqui foi por volta 9h30 que veio um padrão legal para ele, porque depois pancadaria também, sem direção. E sabe o que me chama a atenção? É que o filho da mãe vai subindo, ó. O filho da mãe vai subindo como se nada tivesse acontecido, né? Tá tudo ok pro ouro, ó. Olha o gráfico do bicho, ó, galera. Só candle branco. Esse aí é o campeão da tendência, né? E pode continuar na alta pelos 5 minutos, tá? Lembrando, galera, que quando o ouro sobe muito forte, dificilmente a bolsa americana se mantém na alta, né? Porque o ouro é reserva de valor. Deu uma crisezinha ali, pá, tira aqui, põe no ouro, né? Tira do ouro, põe no BTC, e é assim que funciona, galera. E a gente apenas oscila esses movimentos. De mercado internacional, a gente coloca aí o Bitcoin como destaque pela queda que ele fez, tá, galera? Movimento assim que daria para pegar aqui, ó. Como vocês podem perceber, 11 da manhã teve um candle aqui excelente, um gatilho de venda excelente, a gente comentou lá na sala, né? Então aí foi ele aí o campeão do dia aí nesse movimento de tendência, tá? Mas de fato, meu, se a gente for olhar no geral de tendência mesmo, o índice ganhou de todo mundo hoje, né? Por incrível que pareça, né, meu amigo? Ganhamos de todo mundo, encerramos aí num lindo movimento de tendência. Finalizando aí o dia, né? E aí o diário do Bitcoin, só para finalizar, galera, o pessoal tava gritando que rompeu máxima, rompeu o rompo histórico. Pelo amor de Deus, né, galera? Olha aqui para meus olhos. Olha aqui nos meus olhos verdes. Você vai comprar aí? Você vai comprar aí? Você tem certeza que você vai comprar aí? Se você comprar aí, meu amigo, e ele continuar subindo, vai ser sorte, viu? Porque você não tem nem onde colocar teu stop aí. Se algum cara mandou você comprar aí, repense em quem você segue na internet, firmeza? Bom, galera, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Um forte abraço, a gente se encontra na próxima.